Já viram que nós temos agora, eu esqueci o nome, mas é um quadro, Totter, desculpa que eu tinha esquecido. É o Totter, é um quadro de avisos que está lá, tem todas as mudanças que teve, tem os nossos cultos, todos os avisos importantes, cada um vai encontrar ali, no Totter. Aí os irmãos que puderem estar olhando, para estar se mantendo atualizado, né? É bom, é importante porque a gente se atualize, né? Mais do dia dos cultos e de cada coisa que a gente fizer na igreja. Amém? Nós temos visitantes essa noite? Alguém que visita a gente pela primeira vez? Nós temos? Pode estender as mãos assim, quem estiver vindo pela primeira vez. Amém. Glória a Deus, são todos de casa, né? Graças a Deus. O livro que nós vamos ler essa noite, ele é o livro de Isaías. Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías é no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 6. Vou dar um tempinho para os irmãos que não encontraram dar uma olhada, para estar acompanhando. Mantenha as suas Bíblias abertas para a gente estar aprendendo junto do Senhor. Para a gente estar aprendendo cada vez mais juntos. Isaías, quem tiver no celular também, pode abrir, não tem problema. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim. O título aqui da minha Bíblia está escrito: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um sublime trono. E o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, os seus rostos, 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que pereço, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o serafim voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado é o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Que palavra maravilhosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho colocar diante do Senhor a minha vida. Pai querido, Pai amado, que todo eu venha cair por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Me usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que eu venha falar o que o Senhor quer, não o que eu quero, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que o teu Espírito Santo tem liberdade sobre mim. O teu Espírito Santo tem liberdade aqui nesse lugar, Pai.
Toca, Pai, cada um de uma forma diferente, de uma forma extraordinária, Pai. Que não venha ser a minha boca falando, mas venha ser o Senhor falando através dos meus lábios, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E eu repreendo toda distração, Pai. Tudo que impede de nós escutarmos a Tua palavra. Pai querido, Pai amado, eis aqui nós queremos escutar a Tua voz. Nós queremos escutar, Pai, a Tua vontade. Quais os Seus propósitos, Senhor. Queremos escutar a resposta que vem do Senhor. Nos usa, Senhor, nos transforma. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. No livro de Isaías, ele é um livro muito bonito. Ele traz uma coisa muito profunda. Fala que no ano da morte do rei Uzias, Isaías, ele viu o trono do Senhor. E quando ele viu o trono do Senhor estava ocupado. O Senhor estava lá. E os serafins, eles clamavam, Santo, Santo, Santo. Olha que visão maravilhosa. O que eles enxergavam para falar tanto que Ele era santo? Eu fico tentando imaginar como Deus é maravilhoso para eles poder ficar falando Santo, Santo, Santo. Quando Isaías, ele viu esse trono, os olhos dele se abriram. Os olhos dele se abriram para enxergar mais do Senhor. Ele enxergou as coisas. Quando ele enxergou o trono do Senhor, ele começou a enxergar também a si próprio. Ele começou a enxergar a sua condição. Ele viu o trono do Senhor, os serafins, clamando Santo, Santo, Santo. Quando nós vemos o Senhor, a sua santidade, a palavra do Senhor, ela nos constrange. O Espírito Santo do Senhor, ela tem que nos constranger. E Isaías, naquele momento, ele estava constrangido. Quanto Deus era santo. E ele viu a sua iniquidade. Ele viu, começou a enxergar os seus erros, a condição que ele estava. E começou a ter o quê? Um arrependimento. Muitas vezes a gente fala, Senhor, me enche com teu Espírito. Senhor, traga sobre mim um avivamento. Senhor, porque eu vou para a igreja, eu não sinto a tua presença. Senhor, por que isso, por que aquilo? Porque às vezes a gente não está olhando para o trono, para poder olhar pelas nossas condições. Porque não há um avivamento, uma transformação, sem primeiro ter um arrependimento. Só entra o Espírito Santo no nosso coração se a casa estiver limpa, se a casa estiver adornada. E nós temos que reconhecer os nossos pecados. Nós erramos todos os dias. Todos os dias nós erramos. Às vezes a gente não quer errar, mas a gente erra. Às vezes a gente não quer fazer, mas acaba que nós fazemos. Mas nós temos que reconhecer a nossa condição. Temos que reconhecer, Senhor, ai de mim, Senhor. Ai de mim por causa desse meu pecado. Isaías, ele falou, ai de mim, porque eu habito no meio do povo que tinha lábios impuros, e ele também tinha lábios impuros. Quando ele reconheceu a sua condição, quando ele viu a condição dele, teve uma transformação. Às vezes a gente acha que a nossa transformação, o nosso arrependimento, tem que vir só na mente. Quando Deus, ele faz uma transformação de mente, transforma a nossa vida, nós nos convertemos e reconhecemos quando o Senhor como o único e suficiente Salvador. Todo o nosso ser tem que ser transformado. E Isaías, ele viu a condição dele, que ele tinha lábios impuros.
Quantas vezes a gente fala mentira, às vezes até sem querer. Quando a gente não era convertido, quantas vezes a gente falou palavras que não agradavam ao Senhor? E muitas vezes a gente ainda fala coisas que não agradam a Deus. Às vezes não fala palavrão, mas fala palavras contrárias. E a palavra da gente tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra, com a nossa boca, com a nossa língua. E Isaías ali está mostrando para nós que ele tinha lábios impuros e habitava no meio do povo que tinha impuros lábios. Assim como nós. Mas tinha uma diferença. Ele reconheceu a sua condição. Teve o arrependimento. Quando há arrependimento, quando nós temos o verdadeiro encontro com o Senhor, tem o quebrantamento, tem a mudança de vida. Aquela pessoa que falava mentira, hoje não fala mais. Aquela pessoa que falava palavrão, não fala mais. Aquela pessoa que tinha só palavras pessimistas, não fala mais. Só tem pensamentos positivos e dentro da palavra do Senhor. Como que nós aprendemos a ter boas palavras? Na Bíblia. Abraão, quando eu falei da palavra de Abraão, ele podia muito bem falar, não sei o que vai acontecer, só Deus sabe, porque às vezes a gente é assim. Mas ele usou da palavra, a palavra do Senhor, Deus proverá. Muitas vezes nós erramos porque nós falamos errado. Nós falamos errado. Palavras tortas. Orações contrárias. Às vezes a gente precisa de uma coisa, a gente está orando tudo errado. A palavra do Senhor nos fala que nós padecemos por falta de conhecimento. E quando nós reconhecemos que nossos lábios é impuro, que nós precisamos de ser transformados, nós arrependemos dos nossos pecados, aí vem a próxima etapa, o quebrantamento. O quebrantamento de coração, que é a transformação. Quando eu tenho o quebrantamento, a gente começa a orar mais, a gente começa a jejuar, a gente começa a ler a Bíblia. Através de um louvor a gente já está chorando. Começa a ter o quebrantamento. E o quebrantamento começa a ter mudanças. Começa a ter mudança nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro encontro com o Senhor. E Deus nos chama hoje para uma purificação. Uma purificação primeiro de mente. O que está passando nas nossas mentes? Quais os nossos pensamentos? O que nós estamos pensando? Às vezes a gente não está falando, mas está pensando. E o nosso Deus, Ele é onisciente. Nós temos que pedir ao Senhor para nos revestir com a armadura espiritual. Porque muitas das vezes são setas malignas que entram na nossa mente. A pior guerra que tem é a guerra contra nós mesmos. A guerra dentro da nossa mente, contra as nossas vontades. Deus fala, é desse jeito e a gente quer para outro lugar. Assim como Jonas. Deus falou assim, vai para Nínive. Jonas vai para Tarsis. É assim, é nós também. A gente é desobediente, Deus manda para um lugar, a gente vai para outro, totalmente diferente. Porque às vezes também a gente não está escutando a voz do Senhor. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos. Quando tiver o quebrantamento, falar com o Senhor. Senhor, abra os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a sua voz. Muitas das vezes a gente fala, Senhor, 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 Senhor. Eu preciso disso, preciso daquilo, transforma isso, transforma aquilo. Mas será que a gente está parando para escutar a resposta de Deus? Mas eu oro, eu busco, eu faço jejum. Mas eu estou parando para escutar a voz do Senhor?
É igual um amigo. A gente tem que dar tempo para ele falar. Eu converso, é assim uma amizade, um relacionamento. Deus é a mesma coisa, é um relacionamento. Eu falo e eu escuto. Eu falo e escuto. É assim um relacionamento. E tem vezes que nós vamos escutar coisas que vai mexer com o nosso eu, com as nossas vontades. Que Deus vai falar assim, não é dessa forma. Você tem que mudar isso. Você tem que ser diferente. Você tem que parar de ser ignorante. Você tem que parar de falar mentira. Você tem que parar com tal coisa. Deus vai falar com você o que precisa de ser feito. Mas nós temos que, abrir os nossos ouvidos espirituais e parar para ouvir. Senhor, eu preciso de uma resposta e o Senhor vai enviar. E quando Isaías ele estava lá, ele viu, teve a visão do céu, os anjos falando santo, santo, santo. Ele reconheceu, teve arrependimento. Aí ele falou com o Senhor. Ele mesmo deu nome ao seu pecado. Mas eu falo para Deus, Deus perdoa os meus pecados. Nós temos que dar nome aos nossos pecados. Nós temos que começar a dar nome aos nossos pecados. Senhor, me perdoa por pecado tal. Assim como Isaías falou, ele declarou que ele tinha lábios impuros. Começa a dar nome aos pecados. Começa a falar com o Senhor. Senhor, eis aqui o meu pecado, essa é a minha fragilidade. Então, veio um serafim e pegou uma brasa que estava no altar, uma brasa viva que veio do altar. Como que uma brasa, gente? Quente, né? Uma brasa é quente. E colocou nos lábios de Isaías. Ele falou que ele tinha lábios impuros, né? Ele falou para Deus o seu pecado, declarou, teve o arrependimento. E ele falou, e o anjo foi e trouxe uma brasa viva que estava em cima no altar e colocou sobre os seus lábios. A brasa, ela dói, é quente. A transformação, ela vai ser dolorida, mas é necessário. É necessário que haja transformação. Nós temos que passar pelo processo do arrependimento, dessa brasa viva, do fogo. Quando o ourives, para quem não sabe, é as pessoas que mexem com ouro. Ele pega um ouro e nisso vem várias coisas, várias impurezas junto com o ouro. E para ele poder tirar o ouro puro, ele tem que levar onde? No fogo. Quando ele leva no fogo, só resta, tira toda a impureza derrete, e de fim só vai restar o ouro puro. Assim é a minha vida e a sua vida. Nós somos pedras preciosas para o Senhor. E nós temos que tirar essas impurezas, mentira, pensamentos ruins, palavras negativas, várias coisas que Deus vai tocar em cada um. Deus vai transformar cada um. E quando tem o arrependimento, quando tem a transformação, aí que a coisa começa a ficar boa. Aí que a coisa começa a ficar boa. E Deus, através da brasa viva também, é o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é representado também pelo fogo. Assim como a brasa viva vem para queimar os lábios de Isaías, também vem o batismo com o Espírito Santo, porque é o batismo com o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Não adianta a gente falar, você tem que converter, você tem que fazer isso. Se o Espírito Santo não estiver no negócio, o Espírito Santo que nos convence,
É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração e na nossa mente. E Deus está falando, acorda. Acorda, igreja. Essa é uma palavra de despertar para nós. É uma palavra de despertar para nós. Porque logo na frente, Deus pergunta assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Deus, Ele procura pessoas disponíveis. Deus, Ele procura pessoas disponíveis. E Deus perguntou, Ele não quer saber da capacidade de ninguém não, porque Deus que capacita. Quem falava que eu ia estar aqui falando, mas isso aqui que eu estou falando não é nada de mim, eu estou falando é do Santo dos Santos, é o Senhor dos Senhores. É Ele que capacita, é Ele que faz todas as coisas. E é dEle. E é por Ele todas as coisas. E Deus hoje, Ele está procurando vasos disponíveis, pessoas disponíveis. Senhor, mas eu não sei falar bonito. Não importa. Senhor, mas eu não tenho teologia. Não importa. Senhor, eu não tenho curso, não tenho faculdade. Não importa. É Deus que capacita. É da sua forma, é do seu jeito. É do seu jeito que Ele quer trabalhar. Se fosse para ser diferente, Ele não ia chamar você. Se fosse para ser diferente, Ele não ia te chamar. É da sua forma, na sua simplicidade, da sua forma de falar. Cada um tem a sua forma de falar. Eu não posso falar da forma que a minha irmã fala, por exemplo, porque é a forma dela, é a personalidade dela. Eu não posso falar da forma que o pastor Adriano fala, porque é a personalidade dele. Cada um é de uma forma. E por isso que nós somos únicos. E isso é maravilhoso. Você é único. E Deus está te chamando. Vasos disponíveis. Que o Espírito Santo, aquele que está tocando, se alguém está sentindo no seu coração, eu quero fazer isso, faça. Eu quero levar a tua palavra, Senhor, leva. Mas eu não sei falar. A mulher samaritana, quando ela foi falar de Jesus, ela converteu toda uma cidade. Mas ela não fez nenhum curso de teologia, ela não fez nada. O que ela teve? Um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, você vai falar da sua experiência. Vai falar da sua experiência, você e Deus. Qual é a sua experiência com o soberano? Qual que é a sua experiência com o Altíssimo? Com esse Deus que provê todas as coisas. Esse Deus lindo. Se eu fosse para me falar coisas que o Senhor fez na minha vida e faz todos os dias, a gente ia virar a noite e não ia dar prazo. Porque Deus faz, Deus cuida em todo o tempo. Deus transforma. Às vezes a gente também está orando por um ente querido e quer parar, porque acha que não tem jeito. Mas tem. E é na palavra que nós vamos conseguir isso. É na palavra que nós vamos destravar isso no mundo espiritual. E Deus pergunta: a quem enviarei? Ele está chamando pessoas dispostas. E Ele também, Ele exige a perseverança. Isaías, ele recebeu uma missão difícil. Mas nem sempre nós vamos ver resultados imediatos. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam igual um micro-ondas. Você liga e esquenta toda a comida. A gente acha que é assim que as coisas vão acontecer. Mas não é assim de imediato. Às vezes coisas sim acontecem sim de imediato. Tem coisas que são necessárias que aconteçam de imediato. Mas tem coisas que não. Tem coisas que é um processo. E nós temos que respeitar o processo. Às vezes nós estamos querendo pular o processo. É difícil o processo. Não é fácil. Não é fácil o processo. Mas quem falou que ia ser fácil? O Senhor falou assim, não vai ser fácil. Mas uma coisa Ele falou, que está sempre com a gente. Ele prometeu que ia estar sempre com a gente. Então o Senhor está presente no meio da sua dificuldade, da sua adversidade.
Eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele vê todas as coisas. Mas porque se o Senhor vê todas as coisas, por que o Senhor não transforma a minha vida? Será que nós estamos pedindo o direito? Será que nós estamos pedindo o direito da forma correta? Nós fizemos um treinamento de Gideão, uma coisa maravilhosa. Nós aprendemos a orar a palavra. Nós aprendemos a orar dentro da Bíblia. Que coisa mais linda. Às vezes a gente ora assim, aleatório, só pedindo. Às vezes a gente acha que Deus é um gênio da lâmpada mágica. Só chega em Deus na hora que precisa de um desejo. Mas a palavra nos ensina a orar. A palavra do Senhor nos ensina. Jesus, Ele nos ensinou o Pai Nosso. E quando Jesus começa a ensinar os discípulos o Pai Nosso, é um modelo de oração. Ele não começou pedindo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele começou a falar, Pai Nosso que estás no céu. Ele começou a declarar que Deus é o Pai e Ele é soberano sobre todas as coisas. Será que nós, quando começa a orar, a gente declara quanto o Senhor é grande, quanto o Senhor é maravilhoso? Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Será que quando a gente começa a orar, a gente já vai pedindo? Ou a gente começa a adorar o Senhor primeiro? Deus é o nosso Pai. Como que a gente pede uma coisa para o nosso Pai? Eu falo muito de mim, né? Quando eu ia pedir alguma coisa para o meu pai, eu começava a agradar o meu pai primeiro. Antes de pedir qualquer coisa. Fazer o que é bom, o que ele queria, da forma que ele queria. Assim é também nós. Assim também é nós. Como que você agrada ao seu pai? Como que nós agradamos ao Senhor? Como que nós podemos chegar até o Senhor? Às vezes a gente não sabe como chegar ao Senhor. Agradando a Ele, adorando a Ele. Glória a Deus. E uma coisa que é necessário é perseverança. A gente não desistir no meio do caminho. Paulo, ele fala sobre uma corrida. Aquele que perseverar até o fim. Desculpa, irmãos, que a minha garganta não está muito boa. Esses dias, de vez em quando, a voz falta um pouquinho. Aquele que perseverar vai ter a sua coroa. Aquele que perseverar vai ter a coroa da vida. E assim também as nossas vidas. Da mesma forma, a gente tem que perseverar. A gente tem que ter essa perseverança. E isso é uma coisa, a gente tem que seguir essa missão. Perseverar até o fim. Muitas coisas é difícil acontecer pelos nossos olhos humanos. Uma pessoa ser curada de um câncer, uma pessoa se transformar, sair de um vício de drogas. Qual que é o seu impossível hoje? Memorize aí. Memorize aí, não precisa de falar. Qual é o seu impossível hoje? É uma cura? É uma libertação? É uma salvação? É uma porta aberta? Qual o seu impossível hoje? Qual é o seu sonho hoje? Mentalize aí. Deus está falando hoje que não é para nós olhar para os nossos sonhos, para as nossas dificuldades, com os nossos olhos humanos, com as nossas forças. É para olhar conforme Ele vê. Porque nós cremos no Deus que tudo pode fazer, o Deus do impossível. Não há impossível para Deus. É um Deus
que ele abriu o mar vermelho. Imagina, gente, que coisa mais linda. E assustadora também ao mesmo tempo, né? Deve ser bem assustador, né? O mar se abrindo. Imagina, o que tem no mar, gente? Um monte de animais marinhos, peixe, e as águas se fez parede para o povo passar. Deve ser muito legal, né? Tem hora que eu fico parecendo aqueles menininhos, viajando nas coisas, imaginando um monte de coisa. Esses dias eu estava imaginando a Arca de Noé. Estava imaginando a Arca de Noé. Como tantos animais coube na Arca de Noé. Alimentos para aquele povo, e para os animais. E a parte da higienização. Mas eu descobri tanta coisa maravilhosa que até hoje eles usam na marinha. A estratégia que Deus usou lá em Noé, quando construiu a arca, a parte lá para ter a oxigenação para os animais lá embaixo, a parte da limpeza que teve, hoje ainda eles usam na marinha. E eu não sabia, eu descobri essa semana essa parte da engenharia da Arca de Noé. Como é linda. Aqueles que puder estudar mais sobre isso, pode estudar, porque eu vou falar para você. É uma coisa muito linda. E para você ver, Deus que ensinou um homem lá construir. Uma coisa que as pessoas usam hoje, não sei quantos mil anos depois, ainda usa até hoje. A mesma engenharia de Noé. Coisa mais linda. A mesma engenharia da oxigenação, da limpeza marítima, dos barcos. Coisa maravilhosa. E esse mesmo Deus que ensinou a Noé a construir, ter aquela toda engenharia, ele foi o arquiteto, ele foi o engenheiro daquela arca, ele está aqui hoje. Você sabe, se o seu sonho é fazer uma faculdade, coloca nas mãos do Senhor. Da mesma forma que o Deus, ele ensinou Noé a construir aquela arca para colocar todos os animais, para passar por um processo de dilúvio. Ele está aqui, ele pode ensinar. Aquele mesmo Deus que deu sabedoria para aqueles homens construir o tabernáculo, que ninguém sabia de nada, ele também está aqui. E ele ensina a gente. Ele ensina a gente a prosseguir, a não parar no meio do caminho. Às vezes a gente para no meio do caminho por essas dificuldades. Às vezes a gente não consegue, porque a gente se limita na nossa mente humana. A gente se limita nas coisas humanas. Sendo que a gente adora a um Deus que pode transformar a nossa mente e a nossa inteligência. Não podemos nos limitar à nossa inteligência somente. Temos que colocar nas mãos do Senhor até a nossa inteligência. E Deus tem um chamado para cada um. Deus tem uma missão para cada um. Nós temos que permanecer firme na posição. Quando o avivamento começa, tem que acontecer todas as coisas. O arrependimento, o quebrantamento de coração, a transformação, as renúncias. Aí sim, ao tempo grandioso, é o tempo de avivamento. Quando toda a igreja, quando todas as pessoas, elas se transformam, elas se renunciam a si mesmo. Aí sim tem o avivamento. Aí sim tem a descida do Espírito Santo, assim como teve em Atos. Aquele povo, para ser batizado pelo Espírito Santo, não foi de uma hora para outra, gente. Eles ficaram muitos dias orando lá, juntos, perseverando, não desistiram para ser batizado pelo avivamento. Temos que nos aproximar mais do Senhor, porque tudo o Senhor pode fazer. Tem coisas que o médico fala, ele dá um diagnóstico para a gente. Eu falo por mim mesma. O médico dá um diagnóstico para a gente e às vezes a gente recebe aquilo. Não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, nem com os diagnósticos médicos. Essa é a condição? Essa é a condição do diagnóstico? Mas Deus pode mudar, Deus pode transformar. É Deus que fez a gente, é Deus que fez as nossas células,
o nosso corpo, cada nervo, cada veia, é Deus que fez. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Quando tem o arrependimento, nós temos também que não podemos nos conformar com as coisas que acontecem. Como que a gente vai se arrepender das coisas e depois vai continuar andando e fazendo as coisas que o mundo faz? Não tem coerência. E Deus, Ele veio ao encontro de cada um. E Deus, Ele também envia um Espírito, o seu Espírito Santo, para tocar a cada um de uma forma diferente. Missões diferentes. Isaías teve a sua missão, teve o seu propósito. O tempo de Isaías passou e aqui está escrito as coisas que Isaías fez. Mas o nosso tempo é hoje. Qual que é a sua missão? Qual é o seu propósito? Porque todo mundo tem um propósito. Quando o Criador dessa mesa, Ele fez essa mesa, Ele fez com um propósito de ser uma mesa. O Criador que criou eu e você, criou com um propósito, com uma missão. Temos que cumprir o nosso propósito. Senhor está chamando a gente. Quem é? Quais são os vasos que estão disponíveis? Quem está disponível? Quem vai por ele? Quem vai pregar a palavra do Senhor? Isaías se prontificou. Eis-me aqui, Senhor. Nós estamos fazendo isso, Senhor? Nós também estamos fazendo dessa forma, Deus? O Senhor está chamando, e a gente também está respondendo da mesma forma? Da mesma forma que Isaías respondeu? Às vezes é muito cômodo para a gente, às vezes a gente não quer fazer. Às vezes as pessoas têm vergonha de fazer alguma coisa. Mas busque ao Senhor o seu chamado. Qual o seu chamado? Pergunte a Deus. Deus, qual é o seu propósito? Porque muitas vezes as coisas não dão certo para a gente, porque a gente não está fazendo o propósito que Deus mandou. Como que uma mesa dessa pode ser um sofá? Pode? Não pode. Porque o propósito dela é ser uma mesa. Como que uma cadeira dessa pode ser uma geladeira? Pode ser uma geladeira? Não. Porque o propósito dela é ser uma cadeira. Então, nós também temos o nosso propósito. Deus deu um propósito diferente para cada um. Uma missão diferente para cada um. A minha missão é diferente de cada um. E ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Nós somos todos iguais em missões iguais, porque é de levar a palavra do Senhor. Porque todos os propósitos vão se encontrar. Todas as missões vão se encontrar depois. Porque sempre o caminho, a missão do Senhor leva para o Senhor. Porque o Senhor é o caminho. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. Pergunte ao Senhor o propósito da sua vida. E fale como Isaías falou. Eis-me aqui, Senhor. Pode me usar conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Pode tirar tudo que não é do Senhor, tudo que não te agrada. Assim como o anjo tocou nos lábios dele e queimou os seus lábios, que ele tinha lábios impuros. Que ele venha transformar a minha vida e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar os irmãos para ficar de pé, chamar o Ministério de Louvor, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando ao Senhor e perguntar para o Senhor qual o propósito. Qual o propósito, Senhor, o Senhor tem para mim? O que eu tenho que te tirar da minha vida, Senhor? Qual o pecado que eu tenho que arrepender? O que não te agrada, Senhor? Transforma a minha vida, transforma o meu querer. Que eu venha fazer a sua vontade. Fala com o Senhor. Abra o seu coração. Às vezes a gente cai dos mesmos erros, cai nas mesmas dificuldades, porque a gente não vive o propósito. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós viemos colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor.
E viemos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, Pai, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha nos mostrar o que nós precisamos de tirar, Senhor. Que traga sobre nós, Pai, o arrependimento genuíno, Pai. Que nós viemos pecar, Pai, só se for por acidente no último, se não tiver jeito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Nós não queremos, às vezes, fazer, Pai, a sua vontade. Nós, às vezes, não queremos fazer o teu querer, Senhor. Mas que o nosso eu venha a ser caído por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que venha crescer, Pai, a tua vontade. Que venha crescer, Pai, o teu amor. Assim como Isaías se prontificou, eis-me aqui. Que nós possamos declarar também, Senhor, eis-me aqui. Qual é o seu propósito? Qual é a minha missão, Senhor? O que eu tenho que fazer? O Senhor está querendo despertar uma igreja que dorme. Que nós possamos acordar. Que nós não possamos ir e vir como se fosse uma religiosidade, mas que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Nos transforma, Senhor. Que haja arrependimento genuíno, que haja quebrantamento de coração, que haja, Pai, o avivamento nessa igreja, Senhor. Uma transformação de mente, uma transformação de atitudes. Transforma, Senhor. Que teu Espírito Santo venha nos conduzir, Pai, em cada andar, em cada pensar, em cada caminho que nós possamos andar. Que o Senhor esteja lá. Que nós não viemos só fazer um trabalho, Senhor, para o Senhor, mas que nós possamos fazer com o Senhor, com a tua presença, Senhor, em nosso meio. Cumpra, Senhor, em nós o teu querer. Cumpra, Senhor, em nós a tua vontade. Que a tua vontade, Senhor, é boa e perfeita e agradável, Pai. Transforma, Senhor, a tua igreja. Que seja uma igreja quebrantada, uma igreja que tenha arrependimento, que uma igreja que tenha propósito. O propósito de levar a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Transforma, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu coloco diante do Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos. E eu declaro cura. Eu declaro libertação, Senhor. E eu declaro salvação. Quantas pessoas entraram aqui com o coração contrito, com depressão, com o coração pesado. Mas o Senhor, Pai, que o Senhor venha visitar cada coração. Que o Senhor venha visitar cada vida, cada lar, Pai. Que tenha o quebrantamento, que tenha o arrependimento do Senhor. Que haja o avivamento que vem do céu. Oh Espírito Santo, traga sobre nós o avivamento, Senhor. Traga sobre nós o avivamento, assim como teve em Atos. Nós clamamos,